Hoje, vou compartilhar 7 passos poderosos para se aproximar do Espírito Santo nesta nova temporada da sua vida. Deus está chamando você para um relacionamento mais profundo e rico com Ele, e acredito que esses passos irão ajudá-lo a alcançar isso à medida que os seguimos, um a um. A chave é comprometer-se a agir conforme as verdades da Bíblia. Não apenas leia, mas permita que elas transformem você. A cada passo intencional que você der, perceberá sua amizade com o Espírito Santo ficando mais forte à medida que o busca de todo o coração. Se você está pronto para ir mais fundo, junte-se a mim agora postando esta simples oração nos comentários e aproxime-me mais. Que essa oração molde sua jornada enquanto você entra em uma temporada de intimidade como nunca antes. O primeiro passo para se aproximar do Espírito Santo é desenvolver o hábito de ler a Bíblia diariamente. Em 2 Timóteo 3:16-17, lemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é certo e para nos ajudar a reconhecer o que está errado em nossas vidas. Este trecho nos lembra que cada palavra da Bíblia é divinamente inspirada, soprada pelo próprio Espírito Santo. Portanto, quando nos aprofundamos na palavra de Deus, não estamos apenas aprendendo doutrinas, mas também nos conectando com o Espírito Santo, aquele que inspirou a palavra. A leitura diária da Bíblia é o fundamento para uma vida enraizada no Espírito de Deus. Sem isso, nos falta a base sólida necessária para construir uma amizade com Ele. Comece com apenas alguns versículos por dia. Isso pode ser o início de um hábito significativo. Talvez você já tenha lido a Bíblia consistentemente antes ou tenha lutado com a constância, mas esta é sua oportunidade de se comprometer novamente. Abrace essa disciplina, porque não se trata apenas de ler casualmente, mas de buscar um entendimento profundo da palavra de Deus. Devemos nos envolver com as Escrituras, não apenas para marcar uma tarefa, mas para absorver sua riqueza. Não se trata de passar rapidamente por 1 ou 2 versículos, mas de uma escolha deliberada de compreender a grande história da Bíblia e ouvir o que o Espírito Santo está dizendo diretamente a nós. As distrações estão por toda parte, nos tentando escolher entretenimento em vez de leitura bíblica, mas caminhar com o Espírito Santo significa, às vezes, abrir mão de nossos desejos carnais. Comece com pequenos passos, se necessário talvez com os livros de João ou Tiago, e peça ao Espírito Santo para revelar sua verdade a você a cada leitura. Ao nos aproximarmos da Bíblia, é essencial fazê-lo com humildade e um coração aberto, prontos para ouvir o que Deus está dizendo, mesmo que isso nos desafie. Devemos evitar interpretar as Escrituras com ideias preconcebidas e, em vez disso, pedir ao Espírito Santo que nos guie para compreender o verdadeiro significado de sua palavra. A leitura diária da Bíblia terá um efeito transformador quando a fazemos com a expectativa de que Deus nos falará. O Espírito Santo molda o caráter de Cristo em nós por meio de sua palavra, e quanto mais nos imergimos na Bíblia, mais preparados estamos para ouvir sua voz e reconhecer sua orientação. Estabeleça como meta ler a Bíblia diariamente até sentir que o Espírito Santo está trazendo algo novo para você, guiando-o ou ensinando algo inédito. Se você deseja ouvir o Espírito Santo, comprometa-se com esta prática de leitura diária. Em 1 Tessalonicenses 5:16-18, Paulo nos encoraja ao regozijar-se sempre, orar sem cessar e dar graças em todas as circunstâncias. Essa orientação enfatiza que a oração não é apenas uma tarefa diária, mas a atmosfera em que devemos viver para cultivar uma proximidade com o Espírito Santo. A oração diária e intencional constrói nossa comunhão com Deus, permitindo que o Espírito Santo influencie nossos pensamentos, planos e emoções. No entanto, sem estrutura, a oração pode facilmente ser ofuscada pelas demandas da vida. Por isso, dedicar tempo para a oração privada é essencial para torná-la uma parte deliberada de nossa rotina diária. O Espírito Santo pode nos dar o desejo de orar, mas cabe a nós praticar disciplina e consistência nesta área. Um antigo ditado diz: "E se você falha em planejar, planeja falhar." Se não programarmos tempo com Deus, distrações ou interrupções preencherão nossos dias. O Espírito Santo nos dá força e desejo de orar, mas é nossa responsabilidade escolher e cultivar essa disciplina. A oração pode ser tanto espontânea quanto programada, e cada forma tem sua importância. Devemos orar continuamente, ou seja, permanecer conscientes de Deus ao longo do dia, seja trabalhando em casa ou dirigindo. Mas também precisamos de tempo ininterrupto para estar completamente presentes diante de Deus.
O próprio Jesus deu o exemplo ao se retirar para orar em lugares tranquilos. Quando negligenciamos a oração, estamos essencialmente dizendo: faça tempo na sua agenda para orar. Devemos avaliar nosso dia e priorizar a oração como uma de nossas tarefas essenciais. Pense na oração como uma parceria com o Espírito Santo. Quando oramos, o Espírito Santo responde com sua presença e poder, convidando-nos a participar de sua obra. Embora ele não precise de nós para realizar seus propósitos, ele nos chama a nos engajar no processo. Jesus nos deu o exemplo perfeito em sua própria vida, reservando espaço para a oração e fortalecendo seu relacionamento com o Espírito Santo. Por meio da oração, abrimos nossos corações para ouvir a orientação gentil do Espírito a cada dia. Provérbios 21h05 nos ensina que os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Esse versículo nos chama a exercer sabedoria em nossos compromissos. Ele nos lembra que não precisamos aceitar todas as oportunidades que surgem. O Espírito Santo nos encoraja a focar nas tarefas específicas que Deus nos deu. Dizer ou não a certas coisas nos permite priorizar aquilo para o qual Deus nos chamou. Isso nos ajuda a criar espaço para uma vida conduzida pelo Espírito, com maior propósito. É fácil sentir-se obrigado a ajudar os outros ou aceitar todos os convites, mas nem tudo o que é bom vem de Deus. Espalhar-nos demais pode levar ao esgotamento espiritual. Paulo nos ensina em Efésios 5:15-16 a sermos muito cuidadosos com a forma como vivemos, e não como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Oramos a Deus ao reconhecer sua orientação específica em nossas vidas. Às vezes, isso significa dizer não a responsabilidades, eventos ou até mesmo relacionamentos desnecessários que nos afastam de seu chamado. Pastores e líderes frequentemente caem na armadilha de dizer sim a todos os convites, pensando que isso é um ato de humildade ou serviço. No entanto, sem a orientação do Espírito Santo, isso pode rapidamente levar ao esgotamento. Dizer ou não às vezes significa decepcionar os outros, mas permanecer focado nas tarefas de Deus traz paz e maior eficácia. É importante perguntar ao Espírito Santo o que ele confiou a você nesta temporada. Quais atividades ou compromissos estão distraindo você do melhor que ele tem para você? Muitas vezes, permitimos que distrações concorrentes ocupem nosso tempo e compromissos desnecessários nos impedem de descansar nele, prejudicando nossa vida espiritual. Sem limites saudáveis, podemos nos encontrar apressados e estressados, o que contrasta com viver pelo Espírito, que é dinâmico e satisfatório no ministério e no chamado. Precisamos nos tornar intencionais e focados nas tarefas que o Espírito Santo nos deu. Colossenses 3:23-24 nos encoraja a fazer tudo com um coração focado no Senhor, cultivando a proximidade com o Espírito Santo. Isso começa com uma prática simples, estar consciente de sua presença. Muitos de nós vemos o Espírito Santo como uma força distante, mas ele é nosso companheiro constante. Ser intencional em tudo o que fazemos nos permite experimentar sua presença mais profundamente. Pensar no Espírito Santo ao longo do dia transforma nossas ações, pensamentos e atitudes, ajudando-nos a refletir a presença de Deus em nossas vidas. É fácil nos distrairmos com as demandas diárias e não reconhecer a presença do Espírito Santo, mas é crucial cultivar essa consciência. Uma ilustração bonita dessa atenção intencional é o que algumas pessoas chamam de prática da presença de Deus. Isso significa reconhecer o Espírito Santo em todas as situações. Seja trabalhando, descansando ou interagindo com outros, devemos lembrar que carregamos sua presença e representamos seu reino. Essa consciência afeta todos os aspectos de nossas vidas, incluindo como nos comportamos e tratamos os outros. Reconhecer que somos embaixadores de Cristo muda nossa perspectiva. Tornamo-nos mais intencionais em honrar a Deus por meio de nossas ações. Colossenses 3:23 nos lembra de fazer tudo com excelência, o que significa que cada tarefa que realizamos é uma oportunidade de honrar a Deus e refletir seu caráter aos outros. Somos encorajados a focar nossas mentes no que é puro, amável e digno de louvor, como ensina Filipenses 4:08. Essas qualidades refletem a presença do Espírito Santo. Quando focamos nossos pensamentos nessas coisas, aprendemos a viver em constante consciência dele.
Ao cultivar um estilo de vida atento, nosso relacionamento com o Espírito Santo torna-se uma jornada contínua e relacional que impacta todas as partes de nossas vidas. Isaías 6 horas e 8 minutos captura a resposta imediata de Isaías ao chamado de Deus, onde ele diz: "Eis-me aqui, envia-me". Isso exemplifica o que podemos chamar de obediência rápida, uma resposta pronta e de todo o coração aos impulsos do Espírito Santo. Ser sensível ao Espírito Santo significa não apenas ouvir sua voz, mas agir sem hesitação. Essa prontidão reflete uma vida rendida à sua orientação e uma amizade ativa com ele. O Espírito Santo não nos pressiona de forma severa, suas orientações são gentis, convidando-nos a seguir a vontade de Deus. Quando agimos conforme suas orientações, oramos seu Espírito e mantemos nossos corações sensíveis à sua voz. Assim como um dente sensível reage instantaneamente ao ser tocado, um coração sensível ao Espírito responde rapidamente à sua orientação. Uma resposta atrasada ou hesitação pode diminuir nossa sensibilidade à sua voz com o tempo. A obediência imediata ao Espírito é crucial em momentos espirituais, pois ajuda a manter uma forte conexão com a liderança de Deus. As oportunidades podem surgir de várias formas, como uma palavra de encorajamento, uma oração por alguém necessitado ou um passo de fé em nossas vidas pessoais. Quando respondemos rapidamente, o Espírito Santo pode agir poderosamente por meio de nós. É assim que crescemos em nossa jornada com Ele, permanecendo alinhados à sua orientação em cada momento. Ser sensível ao Espírito Santo significa não apenas ouvir sua voz, mas também escutá-la atentamente e responder de forma rápida e fiel. Desenvolver o hábito da obediência constrói confiança e proximidade com o Espírito Santo, mas isso exige prática. É fácil ignorar os suaves toques, mas cada ato de obediência acrescenta à nossa história de fidelidade com Ele. Que possamos orar pela graça de responder imediatamente e de todo o coração sempre que o Espírito Santo nos conduzir. Em 1 Coríntios 2:4-5, Paulo fala sobre o poder de Deus agindo por meio dele, dizendo que sua mensagem e pregação não foram com palavras sábias e persuasivas, mas com uma demonstração do poder do Espírito. Os dons e o poder do Espírito Santo não são apenas para encorajamento pessoal, eles existem para abençoar os outros. Quando permitimos que o Espírito nos use para servir, encorajar e edificar os outros, experimentamos um relacionamento mais profundo com Ele e revelamos sua natureza por meio de nossas vidas. Dons espirituais como profecia, cura, discernimento e outros são concedidos para o ministério. Quando usamos esses dons, a presença e o poder do Espírito Santo fluem através de nós. É nesses momentos de servir os outros que experimentamos aspectos únicos da natureza do Espírito. Servir aos outros com os dons do Espírito Santo não se trata de reconhecimento, mas de permitir que o amor e o poder de Deus toquem vidas por meio de nós. Seja compartilhando o Evangelho, orando por cura ou oferecendo encorajamento, cada ato de serviço é uma forma de o Espírito se revelar. Esta nova temporada pode ser um momento para muitos de nós despertarmos esses dons. O Espírito Santo deseja nos usar para os propósitos de Deus no mundo, e abraçar esse chamado exige fé e disposição para agir com ousadia. À medida que crescemos no ministério, somos abençoados ao testemunhar a obra transformadora do Espírito Santo na vida das pessoas ao nosso redor, aprofundando nosso caminhar com Ele. Romanos 8:14-17 nos assegura que o Espírito que recebemos não nos torna escravos para vivermos com medo, mas nos traz adoção para a família de Deus. O Espírito Santo não nos abandona com base em nosso desempenho, ele permanece firme conosco em cada provação e fracasso. Confiar em sua presença é essencial para uma vida enraizada nele. Quando as dúvidas surgirem, devemos nos lembrar de que o Espírito Santo está sempre conosco, especialmente nos momentos em que nos sentimos inadequados ou distantes de Deus. Haverá momentos em que podemos nos sentir indignos, mas o Espírito Santo dentro de nós afirma nossa identidade como filhos de Deus. Confiar em sua presença, apesar de nossas emoções, é um ato de fé. O Espírito Santo não nos abandona quando enfrentamos dificuldades ou falhamos. Em vez disso, ele permanece conosco, fornecendo força para nos ajudar a crescer. A promessa de que somos filhos de Deus se torna o alicerce de nossa jornada com o Espírito. Quando enfrentamos incertezas ou desânimos, podemos descansar na verdade de sua presença. Declarar que o Espírito Santo está comigo é uma afirmação poderosa de fé.
Quando falamos essa verdade a nós mesmos, fortalecemos nossa crença em Sua presença. O Espírito Santo nos capacita a viver uma vida santa, lembrando-nos de que não caminhamos sozinhos. Nossa jornada em direção a um relacionamento mais profundo com Ele começa ao confiarmos que Ele está conosco, guiando, confortando e nos fortalecendo a cada passo. Ao entrarmos nesta nova temporada, lembre-se de que aproximar-se do Espírito Santo significa aumentar sua influência em nossas vidas e elevar nossa consciência de sua presença. Por meio de 7 passos-chave: leitura diária da Bíblia, oração contínua, dizer não às distrações, focar no Espírito Santo, responder mais rapidamente à sua voz, permitir que Ele trabalhe por meio de nós e confiar que Ele está sempre conosco, podemos experimentar uma conexão mais profunda com Ele. Ao tomarmos essas atitudes, não ganhamos sua presença nem fazemos com que Ele permaneça. O Espírito Santo nunca nos abandona, mas, ao alinharmos nossas vidas com sua orientação, nos tornamos mais conscientes de seu poder, proximidade e paz. Mesmo quando surgem sentimentos de distância ou dúvida, sua presença permanece firme. Romanos 8:14-17 nos assegura que o Espírito que recebemos não nos torna escravos para vivermos com medo, mas afirma que somos filhos de Deus. Nos momentos de dúvida, devemos confiar nessa verdade. O Espírito Santo continuamente fala contra as mentiras que nos fazem questionar nossa pertença, lembrando-nos de nossa posição como filhos amados de Deus. Abrace esses passos, confie que Ele está guiando você. Ao nos comprometermos a viver a partir dessa conexão, caminharemos em paz, poder e propósito. Então, oremos. Senhor, eu me coloco diante de Ti, pronto para uma nova temporada em minha jornada contigo. Peço para me aproximar mais do Espírito Santo hoje. Comprometo-me a viver de acordo com Tua palavra com todo o meu coração. Espírito Santo, aproxime-me e ajuda-me a Te conhecer de uma maneira real e pessoal. Abra meu coração para a verdade que revelas e dá-me força para dizer sim à Tua voz e não às coisas que me afastam. Enraiza-me nas Escrituras, torna-me intencional em minhas orações, ajuda-me a reconhecer Teus suaves toques e dá-me coragem para seguir onde Tu me guias. Confio que estás comigo, mesmo em meus erros, preenchendo minha vida com Tua presença e guiando-me para caminhar em Tua força e amor. Obrigado, Espírito Santo, por sempre estar ao meu lado. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se esta mensagem tocou seu coração, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas que precisam de encorajamento e comente o amém ou abaixo. Juntos, podemos ajudar a espalhar esta mensagem para muitos outros que precisam dela. Obrigado novamente, e que Deus abençoe abundantemente sua jornada.